Hoje é quarta, 13 de março. Entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Hoje é dia de decisão em Bragança Paulista. Botafogo e Bragantino. O glorioso dos 3 resultados possíveis no futebol, com 2 passará para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Às 23h35, 23h40, nós saberemos qual competição sul-americana nós vamos jogar nesta temporada. Tudo, mas tudo mesmo a respeito de Botafogo e Red Bull Bragantino nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Hoje, às 21h30 no estádio Nabi Abichedi, Botafogo e Bragantino. Duelo decisivo que vale vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Na última semana, no estádio Newton Santos, Botafogo 2, Bragantino 1. Hoje, o Botafogo pode se classificar para a fase de grupos da Libertadores com um empate. Se vencer, estará dentro sem nenhum problema. Se a equipe de Bragança Paulista vencer por 1 gol, o jogo vai para a marca penal. A equipe do Bragantino só conseguirá a vaga na fase de grupos no tempo normal se vencer por 2 gols ou mais de diferença. Semana passada foi um jogo muito, digamos que disputado no estádio Newton Santos. Muito pulmão, muita força e pouca técnica. Se o Botafogo hoje conseguir colocar a sua técnica, que no meu entender é superior à do Bragantino, nossa vaga para a fase de grupos acontecerá. O jogo é difícil. Cerca de 2.000 botafoguenses estarão no estádio Nabi Abichedi, apoiando a equipe do primeiro ao último minuto. É uma partida em que nós iremos enfrentar um time que é muito bem treinado pelo Pedro Caixinha. É um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro, um jogo de Copa do Brasil dentro da Copa Libertadores. É uma partida muito difícil, é um jogo muito tenso. Mas o time do Botafogo vem de 5 vitórias consecutivas desde a chegada do técnico interino Fábio Mathias. Deve fazer hoje talvez a sua penúltima partida à frente do clube. Final de semana, pela Taça Rio, talvez seja o último jogo do técnico que está no Botafogo ali há algumas semanas. Ele relacionou os seguintes jogadores para a partida de logo mais, e uma provável escalação deve ser Gatito Fernandes, na lateral direita Damian Soares, a zaga com Halter, Barbosa e na lateral esquerda o Marçal, meio campo Danilo Barbosa, ao seu lado quem? Tietê, Marlon Freitas, Gregory, esta é a dúvida. Um pouco à frente, Eduardo fazendo o papel de meio armador, e tomara que ele seja o meio armador, não o segundo homem, com muita circulação dentro de campo. Hoje precisaremos muito do Eduardo. Nas beiradas, o maior artilheiro da história do Botafogo na Copa Libertadores da América, 7 gols em 3 jogos, Júnior Santos, que vem sendo decisivo. No lado esquerdo, Jefferson Savarino, e no comando de ataque, Tiquinho Soares. Tá devendo gols, fez uma grande atuação no jogo de volta contra o Aurora, e a gente espera muito do Tiquinho hoje lá em Bragança Paulista. Repito o que eu falei há alguns minutos. Se o Botafogo conseguir ter uma atuação em altíssimo nível, individualmente e taticamente, o time conseguir se encaixar, tem tudo para conseguir a vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores. Não será um jogo fácil, mas vamos torcer que tudo dê certo. O jogo de hoje terá algumas maneiras de você assistir. Para quem mora no Rio de Janeiro ou na região de Bragança Paulista, a Rede Globo vai passar na TV aberta. Para quem é de todo o país, você tem como assistir pela ESPN, pela Star Plus, pelo GE ou pelo Globo.com. Então você tem várias maneiras de assistir o jogo do Botafogo hoje. Para falar sobre o Red Bull Bragantino, seus pontos fracos, como o Botafogo pode vencer e os riscos que nós não podemos tomar, chamo o Leonardo Dantas. Fala aí, Léo. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal. Tudo bem? Vamos falar então do Bragantino para o jogo decisivo da noite dessa quarta-feira pela Libertadores da América, valendo vaga na fase de grupos lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. O Bragantino que só tem 4 derrotas em 15 jogos na temporada, mas metade dessas derrotas, 2, portanto, foram seguidas para o Botafogo e para o Guarani na rodada passada, a última do Campeonato Paulista, no último domingo, encerrando a fase inicial. Então são 2 derrotas seguidas, pior momento do Bragantino na temporada. Em casa, onde o Bragantino costuma ter uma campanha mais sólida, esse início de ano não é dos melhores. São 7 jogos e apenas 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Além disso,
Um aproveitamento defensivo, ok, apenas 4 gols sofridos nesses 7 jogos. Mas um ataque que não está funcionando tão bem. 4 gols marcados também apenas nesses 7 jogos em casa. Ou seja, também não é um bom momento do Red Bull Bragantino como mandante. Vamos projetar então esse jogo de volta, tentando comparar o que funcionou, o que não funcionou no jogo de ida com as realidades das duas equipes. Começando com a análise então defensiva do Bragantino. Primeiro grande aspecto, a dificuldade que a equipe paulista teve para se defender das arrancadas e saídas em velocidades que o Botafogo criou. A maioria delas, claro, no arrasto, no físico, na correria do Júnior Santos. Mas foi uma característica que encaixou muito bem. O time do Bragantino com dificuldade para segurar, para marcar, permitindo esses avanços, essas saídas em velocidade. Com a fase iluminada que está vivendo, eu imagino que não precisa ter nem bola de cristal para imaginar que essa deve ser, de fato, a principal jogada que o Botafogo vai utilizar. Essa força física, essa velocidade, essa arrancada do Júnior Santos, o artilheiro da Libertadores de 2024. E aí tem um outro ponto que pode ser puxado por isso. Essa dificuldade do Bragantino em defender com as saídas em velocidade, com as transições, com os contra-ataques, tem muito a ver com o fato de o time normalmente, nesse tipo de situação, quando é pego desprevenido pelo adversário, se defender com uma linha de 3 e não com uma linha de 4. E isso, claro, se explica pela questão do Juninho Capixaba, que é um lateral de muita força ofensiva, que sobe muito e que tem algumas dificuldades na recomposição. Não é sempre que ele deixa a avenida, mas quando ele sobe para ajudar lá na frente e o adversário recupera no meio do caminho, ele vai ter dificuldade para recuperar a posição. E aí é justamente onde o Júnior Santos aparece, né? A ponta direita do Botafogo, o lado esquerdo do time do Bragantino. Então todos esses fatos estão correlacionados. O fato do Júnior Santos ter se sobressaído no primeiro jogo tem mais um elemento além do Juninho. Sem o Ortiz, entrou um volante improvisado, por assim dizer, né? Que é o Luan Cândido. E aí o lado esquerdo acaba ficando, do Bragantino, mais suscetível do que o lado direito, em que o Natan, o lateral, não sobe tanto. Então é meio óbvio, né, que esse lado vai dar mais trabalho para a defesa do Bragantino, e aí o Botafogo tem o cara com a melhor fase da temporada jogando por ali do outro lado, né? Então as coisas se encaixam. Outro aspecto importante do Bragantino defensivamente, eu sempre falo dele quando tem jogo contra o Bragantino, é repetitivo, mas também é óbvio. O Cleiton, né? É aquele cara que defende as mais fáceis, aliás, que defende as mais difíceis e toma as mais fáceis, né? E no jogo de ida, ele mostrou alguma insegurança nos chutes de média e longa distância, deixando rebater, não conseguindo defender, às vezes se mostrando não tão bem colocado assim. É algo que o Botafogo pode tentar explorar. Se tiver dificuldade para entrar na área, encontrando um Bragantino bem fechado, tentar finalizar. Não sei se o Bragantino vai estar tão fechado assim, porque vai precisar da vitória e joga em casa. Acho que os espaços vão aparecer mais naturalmente até do que apareceram no jogo de ida no Rio. Mas, se isso acontecer em dado momento do jogo, pode tentar essa finalização e experimentar o Cleiton, colocá-lo à prova sempre que possível, porque a gente sabe, quando pressionado, ele entrega. Pensando o Bragantino no ataque, cria muito pouco por dentro, usa mais os lados, principalmente os pontas. No jogo contra o Botafogo especificamente, o Lincoln ficou muito sumido. Em alguns momentos ele tentou cair pelo lado esquerdo para substituir o Vitinho, né, que é o ponta esquerda, digamos assim, titular do time, mas que não atuou nessa partida, acabou não desenvolvendo tão bem ali e deixou o meio-campo guarnecido. É claro que quando a gente tem uma dupla de ataque entre Borbas e Sacha, o Sacha sabe fazer essa movimentação e ocupar esse espaço que o Lincoln deixa. Mas o Sacha nem é tão cerebral quanto o Lincoln supostamente deveria ser, como camisa 10, e nem o Lincoln é tão veloz e incisivo como ponta esquerda quanto o Vitinho é. Então me parece um esquema que fica meio quebrado, que não potencializa essas principais peças e esse pensamento que a gente tem de Bragantino desde o ano passado, usando muito os corredores, né? Pela direita funciona, com o Elinho, mas pela esquerda fica deixando a desejar, e pelo meio com o Lincoln também. E acho que essa pouca articulação por dentro também tem a ver com a ausência do Matheus Fernandes, que a gente sabe que tem uma saída de bola com muita qualidade e facilita essa bola chegar no camisa 10 para que ele distribua o jogo para os atacantes. Ele estava lesionado, voltou a ser relacionado, deve começar no banco pela falta de ritmo de jogo, mas é uma peça importante para povoar mais esse meio-campo do Bragantino, pensando num segundo tempo, numa provável substituição do Pedro Caixinha. O Bragantino se mostrou nesse jogo, como em todo o resto da temporada, muito forte na bola aérea, tanto que chega assim ao gol
no finzinho do primeiro tempo contra o Botafogo. E esse tem sido um problema defensivo do Botafogo na temporada, mesmo com a mudança do técnico, não foi plenamente resolvido. Então é preciso prestar muita atenção e tentar encaixar a marcação sempre, e claro, não faltar com atenção, né? Muitos gols que o Botafogo toma de cabeça nem são de erros de posicionamento, são de falta de atenção. É preciso ficar de olho nisso o tempo todo. O Bragantino, que quando ataca tem uma participação muito importante do Juninho, né? Se ele deixa alguns espaços laterais é porque é extremamente ofensivo, e é curioso porque ele não é um lateral que apoia. Ele vira um meia esquerda e vira um ponta esquerda. Falei que o Bragantino movimentou pouco por dentro, acho que também sentiu falta dessa colocação do Juninho como um meia esquerda, auxiliando o camisa 10. Justamente porque não tinha ponta pela esquerda. Então o Juninho acabou virando um ponta pela esquerda quando o Lincoln não abria, e aí não tinha ninguém ali por dentro junto com o Lincoln. Esse trio de funções do Juninho faz com que ele se movimente muito, dê sempre muita opção e permite o jogo a fluir um pouco mais pelo lado esquerdo, que não aconteceu nessa partida. Mas é um jogador importante, fez o gol de cabeça, que não é a jogada típica dele, né, mais aberto ali pela esquerda, mas é preciso ficar de olho no Juninho, para mim, tecnicamente, o melhor jogador do Bragantino. Para encerrar, a tendência é que se repita, os setoristas, por exemplo, estão bancando isso, que o Caixinha vai repetir a escalação. Eu não acho essa a melhor escalação do Bragantino, sinceramente. Acho que ou o Sacha ou o Borbas lá na frente e um ponta ali pelo lado esquerdo. Agora, se o time perde essa incisividade, essa velocidade sem o ponta esquerda, sem o Vitinho, ganha em movimentação, porque o Sacha pode sair da área sem deixar desguarnecido lá dentro, e também ganha em referência, porque o Borbas faz isso muito bem. Principalmente nas bolas cruzadas na área, que são um ponto extremamente positivo do Bragantino. Essa é a questão tática, a análise tática do Bragantino para o jogo decisivo dessa quarta-feira. Bom jogo! Para contar um fato histórico sobre Botafogo, Libertadores, Botafogo, competições sul-americanas, chama o Leozão Memória Alvinegra. Mas antes do Leozão, você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. 23 horas e 30 minutos estarei de volta aqui no canal com a nossa live pós-jogo, que acontecerá lá do estádio na Bia Bichedi. Estarei lá em Bragança Paulista para acompanhar esse jogo do nosso Botafogo. Valeu, Leozão. Conte tudo, não esconda nada. Galera, fala TF, hora de encerrar mais um capítulo com o Bragantino. Eu já sabia que seria impossível fugir da maior história do confronto entre as duas equipes quando as duas foram sorteadas para se enfrentarem na terceira fase da competição. Então vamos encerrar o confronto entre elas na Conmebol de 1993. Em uma live no meu canal, e eu já peço que vocês se inscrevam lá, o André Silva falou sobre a montagem do elenco para aquela temporada. O William Bacana, o próprio André e o Nelson, por exemplo, foram jogadores observados e indicados por Gerson Canhotinha de Ouro, hoje comentarista, lenda com a camisa do Botafogo em sua época. Aquele time foi montado, teve um dedo muito importante do Gerson e foi montado pelo Mauro Ney Palmeiro, que pegou o Botafogo abandonado, por assim dizer, por Emil Pinheiro no fim da temporada de 92, com o vice-campeonato brasileiro. Na segunda partida em Bragança, no Nabi Abichedi, o Botafogo poderia até perder por 2 gols de diferença. Se na primeira partida o Simval foi muito importante para a vitória, na segunda ele também foi. Com 2 dele, o Glorioso abriu mais uma vez 2-0 no confronto. Um gol aos 2 minutos e o outro aos 16. O Bragantino ainda diminuiu no início do segundo tempo a nossa vantagem para 2-1, marcando seu gol aos 5 minutos do segundo tempo, assim como na ida. Mas André Duarte ampliou para 3-1 logo de cara aos 13 minutos. Não deu nem tempo do Bragantino comemorar. O Braga ainda tentou trazer um molho para o jogo, fazer algo diferente, fazendo seu segundo gol aos 35 minutos. Mas já era tarde. O Botafogo fez o necessário e confirmou a sua classificação às quartas da competição. Em campo, o time escalado pelo saudoso Carlos Alberto Torres, capitão do tri da seleção brasileira, levou a campo Carlão, Perivaldo, Rogério Pinheiro, André Silva e André Duarte, Rogerinho, Nelson e Suélio, e no ataque, Marcos Paulo, Marcelo Carioca e Simval. Mais tarde, o Botafogo seria campeão do torneio, mas no gol teria uma mudança. O William Bacana assumiria a titularidade. Como o roteiro de 93, que possa se repetir contra o mesmo adversário esse roteiro em 2024. A saga até Bragança vai ser difícil, vai ser pesada, mas se Deus quiser, nós vamos voltar com a vitória e com a classificação à fase de grupos. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas.
É isso, meus amigos. A tensão tá grande, a ansiedade tá grande. Espero que o Botafogo corresponda dentro de campo. Que a gente consiga essa vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores. Aí sim, com tempo para trabalhar, com tempo de talvez chegar um técnico do Botafogo se ajustar e a gente seguir nesta temporada. Precisamos jogar com coração hoje. Coração entrar em campo, jogadores jogarem por todos nós, a vaga será nossa. Beijos, tamo juntos, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Volto às 23 horas e 30 minutos com a nossa live pós-jogo, que já está aqui agendada. Ou se acontecer alguma coisa, volto ainda hoje. Tamo juntos, valeu e fui. Fogo neles.